Bom pessoal, boa noite a todos, né? Mais uma vez, nossa segunda aula do segundo módulo de teoria geral do processo 1, né? Para o terceiro período da Faculdade de Direito, né? Boa noite, doutores e doutoras, né? Cláudio aqui presente comigo aqui, companheiro aqui de sala presencial, né? Tinha o Célio e tinha também o Dino, né? Mas eles, né? Acho que eles foram para outras turmas aí, fizeram uma adaptação, não sei o que aconteceu, né? E os presentes, né? Na aula telepresencial, né? Fabiano, Célio, Gislaine, Gustavo, Lacitane, Laurice e Tamara. Boa noite, doutores e doutoras, né? Vamos... Obrigado, Luiz. Obrigadão aí pelo pincel. Então, oi. Antes de começar, nenhum de nós recebeu a nota da primeira avaliação do módulo anterior. Tá. E a sua prova mais difícil é que a gente fica mais ansioso para ver a nota. Eu entendo, mas olha só, eu até expliquei isso na aula passada, mas né, vamos conversar aí. Vocês têm direito a saber a nota, né? E eu já deveria ter apresentado essa nota, mas eu tenho essa nota anotada, né, nas minhas anotações. Eu costumo fazer uma anotação para me organizar aqui, né? Eu faço nesse caderninho aqui, né? Tudo que eu falo em aula, né? Não tudo que eu falo, né? Mas eu anoto, né? O conteúdo, por exemplo, ontem nós falamos de jurisdição, então está anotado aqui a jurisdição, está anotado os presentes na aula de ontem, alguns conceitos, algumas coisas eu faço essas anotações, né? E cada módulo, né? Cada módulo, ao final do módulo, eu faço a correção lá da prova, né? E faço a avaliação e lanço a nota dos alunos. Mas aí o que acontece, né? Eu dou aula para 5 ou 6 turmas aqui na faculdade, né? 5 ou 6, acho que são 5, né? E aí o que acontece? Então eu tenho que ter isso muito bem organizado, muito bem controlado, para não ter problema, né? Senão dá problema para mim. Aí eu anoto, né, a avaliação de vocês aqui, vocês foram bem. Aí o que acontece? Como vocês foram bem, aí o pessoal começa a faltar aula, achar que não... Tira 10, quanto que falta para passar? 1 ponto. Aí chega no terceiro módulo, o aluno falta aula, não assiste mais aula. De quem é o problema? Do aluno, né? De quem acaba sendo a culpa aí? Do aluno, que acha que não precisa mais assistir aula, isso e aquilo, né? Mas eu me preocupo com vocês, né? Aí eu seguro a nota de vocês, não dou a nota, para que vocês não façam isso, né? Não parem de assistir aula, né? Achando que já tá... Porque, né? Na verdade, já você tira 10 e 10, aí depois você tira 1, passou, né? Aí você poderia tirar mais um 10 para não ficar com 7, né? Não estou dizendo que isso acontece com todos, não. E é um ou outro que faz isso, mas o que faz isso, né? Aí por conta disso eu acabei segurando as notas. É isso que acontece, mas eu não vou segurar, não, tá? Eu vou lançar essas notas aí. Vou aproveitar o feriado e já faço essa manhã, já lanço todas as notas aí, tá? Teve sim uma questão aqui com essa turma, né? De Teoria Geral do Processo 1, que foi feita uma prova, né? Objetiva, e aí alunos que costumavam tirar aí nota 10, nota 9, e parece que tiveram um pouco de dificuldade na compreensão das questões, né? E não foram tão bem quanto nas provas subjetivas, né? Aí foi passado um trabalho complementar, não é isso mesmo? Nessa turma aqui? Foi isso que aconteceu, né? Não, então foi outra turma, então esquece o que eu falei. Bom, foi outra turma. Bom, no geral vocês foram bem, tá bom? Mas eu me comprometo aí, esse fim de semana, a estar fazendo isso com todas as turmas aí que eu devo a nota, e principalmente essa turma aqui de Teoria Geral do Processo 1. Então, pessoal, vamos lá, né? Vamos iniciar aí nossa segunda aula, né? Essa semana está toda, né, comprometida aí com esse feriado, né? Dia 15, domingo, me parece que é dia do professor, não é? E dia 12 de outubro, dia das crianças. Aí junta uma coisa com a outra, aí a faculdade resolveu aderir aí essa questão aí da emenda aí, né? Outras vezes a faculdade não fez isso, teve feriado na quinta, teve aula na sexta e teve trabalho no sábado. Então agora parece que emenda tudo, né? Então não tem aula na quinta-feira, que é feriado amanhã, não tem aula na sexta e não tem aula no sábado, né?
Então provavelmente talvez nem o trabalho do sábado tenha, talvez, né? Não sei, vou conversar com a coordenação aí, mas eu acredito que não vai ter não, né? E aí fica somente a avaliação na segunda-feira mesmo, né? Tá? Aí vamos ver o que nós vamos fazer. Bom, tema da aula de ontem, jurisdição, autocomposição, autotutela, que é defeso, autotutela, né? É defeso, autotutela, é proibido autotutela. Autocomposição é quando existe um processo já, né, iniciado dentro do judiciário. A tutela jurisdicional do Estado, a proteção do Estado, é pelo Estado que nós devemos buscar a tutela, buscar a proteção, né, através do Estado, sempre pelo Estado, né, compete ao Estado fazer a proteção do cidadão, né, aquele que tem direitos e deveres, né. Então, isso é um pequeno resumo do que nós falamos ontem. Falamos de jurisdição contenciosa e voluntária, também ao finalzinho da aula. Lembrando que a contenciosa tem uma lide, uma litício, uma luta, um litígio na contenciosa, né? Existem partes do processo, né? Juiz, autor e réu, jurisdição contenciosa. Existe sentença de mérito, já que o processo é um conjunto de atos que me levará a uma sentença. Essa sentença é a jurisdição, né? Juris, eu divido a palavra em dois: juris, direito, de dição, né? Jurisdição, que vem de dictio, né? Que significa dizer. Então quem diz o direito é o Estado juiz, o Estado juiz diz o direito, né? E dentro da jurisdição contenciosa, dentro da contenção, eu tenho aí a função jurisdicional, que é o Estado dizendo o direito. Isso para contenciosa. Para voluntária, não. Na jurisdição voluntária, não. Na jurisdição voluntária, as partes elas vão, né, buscar uma homologação, né, quase que administrativa, né? Vai buscar, ainda que no judiciário, mas vai buscar uma homologação, né? Então eu quero o reconhecimento de uma união estável, eu quero uma separação consensual. Então isso é buscar eu levo já pronto a decisão somente para o juiz verificar se está tudo em ordem, né, de acordo com a lei, de acordo com a ordem pública, e homologar a questão. Então existe um acordo de vontades, e não são partes, são interessados. Não há sentença de mérito, há homologação daquilo que já foi decidido, e no final é uma atribuição meramente administrativa, podendo ser feita inclusive em cartório, né? Dois exemplos: separação consensual e inventário consensual, né? Inventário também pode ser feito no cartório, nessa questão aí administrativa. Tranquilo? Então, pessoal, é isso, né? Tema da aula de hoje, falei bastante ontem, né? Eu ia dar 2 ou 3 temas hoje. Eu ia fazer até classificação das ações hoje, por conta de nós não termos aula aqui em sexta. Então já ia acumular tudo, eu ia fazer um 2 em 1 hoje, né? Mas cheguei no horário e já coloquei 3 computadores aqui para rodar, né? Tem um aqui do lado que eu tirei, tem outro na mala e tem outro que está funcionando agora muito bem, né? Por sinal, né? Tanto áudio quanto vídeo, mas, né, tivemos todo esse atraso aí, né, de quase 1 hora de atraso, né, infelizmente. Então, né, eu vou me restringir somente às condições da ação. Se der para entrar no outro tema, tudo bem. Se não, tema da aula de hoje, tema combinado ontem, condições da ação, né? Mas antes de falarmos de condição da ação, vamos fazer uma base aqui para falarmos em condições da ação, né? Que é o conceito de autonomia da ação, conceito de autonomia, né? Esse conceito de autonomia, né, que está ligado ao conceito da ação, pessoal, a ação é uma atividade, é um agir, né? É o processo para ver, para ter, para conhecer o direito que eu não conheço, né? Então, o direito material, o direito civil, né, ou o direito penal, ou o direito trabalhista, ou o direito tributário, estão lá no Código Civil, no Código Penal, no Código Trabalhista, no Código Tributário. Está lá o direito esculpido na norma, na lei. O direito civil, por exemplo, né, está lá no Código Civil. Mas se houver se o meu direito for burlado, né, de alguma maneira, se eu sofrer um dano de alguma maneira, aí eu vou pedir para essa pessoa que me causou um dano para que ela venha me reparar, né? E aí eu peço para que essa pessoa venha me reparar, mas essa pessoa ela não quer me reparar, ela entende inclusive que ela não tem que me reparar, ela entende inclusive que não me causou nenhum dano. Então há uma pretensão
por parte dela, de resistir à minha pretensão. Aliás, a minha pretensão é resistida por ela. Eu pretendo receber e ela fala que não vai pagar. Ainda diz assim: busque os seus direitos. Se você acha que tem direito, você busca os seus direitos e eu vou me defender e vou dizer que você não tem direito. Qual é o nome disso? Pretensão resistida. A minha pretensão é resistida pelo lado contrário que me causou um dano. Pretensão resistida, falamos muito disso anteriormente. Então, olha só. Então, temos aí um quadro de litis, de luta, de litígio, de disputa, né? Onde há um direito aí a ser reparado, né? A ser requerido e a ser reparado. Então, olha só. Então, a primeira questão que eu tenho que entender aí antes, né, de buscar o meu direito, antes de formar a relação jurídica processual entre juiz, autor e réu, antes disso, eu vou ter que compreender, tenho que entender se eu tenho direito ou não a ingressar no judiciário para requerer a tutela jurisdicional, né? E a resposta nós já respondemos isso na aula passada, ontem, falamos exaustivamente sobre isso, né? Que do ponto de vista da Constituição, todo cidadão tem direito à busca da tutela jurisdicional, buscando o Estado juiz, para que o Estado juiz, né, arbitre sobre eu ter o meu direito ou não, né? O exercício da obtenção da tutela jurisdicional é garantida pela Constituição, é garantido pela Constituição. A Constituição é que me garante o exercício da tutela, né? Exercício, ação, tutela, proteção jurisdicional da justiça, né? Então, o exercício da tutela o exercício para a obtenção da tutela jurisdicional me é garantida pela Constituição Federal da República, né? Traduzindo, tenho direito a entrar com ação na justiça para requerer o meu direito. Sempre eu terei esse direito, né? Esse direito, ele se divide em 3 partes, que seria a segunda parte da aula de hoje, né? Mas eu vou colocar de forma geral aqui, para nós falarmos de condições da ação, para depois nós classificarmos a ação. Então, 3 partes classificam-se ações, né? Quando eu não conheço o meu direito, eu não sei se eu tenho direito ou se eu não tenho direito, então o nome da tutela é tutela de conhecimento, ou ação de conhecimento, né? Eu não sei o meu direito, quero conhecer se eu tenho direito ou não. Ação de conhecimento é o nome tutela de conhecimento número 1, né? Dentro da teoria das classificações das ações. Número 2, já correu um processo, já teve uma sentença, eu já conheço o meu direito, porque o Estado juiz disse o meu direito através da sentença. O processo é um conjunto de atos que me levam a uma sentença, e a sentença é a jurisdição, é o dizer do juiz. O juiz diz o direito na sentença, então ele disse o direito, agora eu conheço o meu direito, né? Ponto. Conheço o meu direito, ação de tutela de conhecimento, né? Conheço o meu direito, só que esse direito que eu conheço, agora eu tenho que botar em prática. Mesmo tendo uma sentença me dizendo que eu tenho direito a R$1.000 de indenização, a pessoa não me paga. A batida do automóvel gerou um prejuízo somente de R$1.000, fiz uma ação de conhecimento, conheci o meu direito, tenho direito a ser ressarcido em R$1.000, mas a pessoa não me paga. Agora eu tenho que fazer o quê? Com essa sentença, com essa sentença, eu tenho que executá-la na justiça. Então, tutela de jurisdição é a segunda, tutela de execução é a segunda forma de classificação das ações, tutela de execução. Primeiro eu não sabia, agora eu sei porque eu tenho sentença. Conhecimento, conheci meu direito. Agora que eu conheço, mesmo assim a pessoa não paga. Agora eu executo a sentença, tutela de execução, né? Segunda forma de classificação das ações. Ação de execução. Executar o quê? Executar a sentença. E para a garantia de um direito, né, ante ao perigo da demora, né, baseado no direito, né, indícios mínimos do direito, né, olha só, eu tenho um terreno e esse terreno foi invadido, né? É muito comum invasão aqui no Distrito Federal, viu? Para quem não é daqui, para quem não sabe, aqui, né, o que existe de invasão aqui do DF, tem muita invasão, tem muita terra invadida, terra do governo invadida, terra de particular invadida, deixou o imóvel vazio, a pessoa vai lá e invade, né? Imóvel, terreno, lote, aqui tem muita invasão, mas o lote tem dono e foi invadido. Aí esse dono me procura e fala: olha, meu lote foi invadido, o que eu faço?
Aí nós entramos com uma tutela cautelar. Olha só, pessoal, falamos de tutela de conhecimento, falamos de tutela de execução, agora eu estou falando de tutela cautelar. O que é cautelar? Uma cautela, um perigo iminente, né? Um perigo que, se demorar, o invasor vai construir por enquanto ele está no barraco de lona lá, mas ele pode construir uma casa, colocar água, energia, fazer um gado, cercar o meu lote, e aí, né? O perigo da demora pode fazer com que eu venha perder o meu lote para o invasor, né? E ele vai alegar função social, ele vai falar, você tem onde morar, eu não tenho. Ele vai alegar isso, né? Isso acontece aqui no DF. E isso acontece com essas questões aí, né? Baseados realmente na função social, né? Da moradia, está lá no artigo 5º da Constituição. Então ele vai e invade. Aí o que eu faço? Entro com uma tutela cautelar dizendo, não, é meu, está aqui a escritura, está aqui a cessão de direito, está aqui os documentos que provam que é meu e o lote está sendo invadido. Está aqui o boletim de ocorrência. Com esses documentos eu entro com a tutela cautelar de reintegração de posse, despejo em reintegração de posse. Para mim, reintegrar na minha posse indireta do imóvel. Por que indireta? Porque eu não estou morando lá, mas é meu. Posse indireta. Diretamente na posse está o invasor. Então eu entro com a reintegração de posse. Então, pessoal, de maneira genérica, geral, eu vou me aprofundar nisso numa próxima aula, né? Talvez na segunda parte dessa aula de ainda hoje, se der tempo, né? Eu vou me aprofundar na teoria da classificação das ações. Então, só para adiantar, é assim que se classificam as ações. Vou dar o exemplo da ação de conhecimento, tá? Que eu não dei, né? Eu só falei da execução e falei agora da cautelar, né? Mas a ação de conhecimento, olha só, eu não sei quanto eu tenho direito à pensão alimentícia. Eu sei que o meu filho menor tem direito à pensão alimentícia. Vamos dar um exemplo? A mamãe me procura e fala, olha, eu me separei, eu vivo com meu filho, com meus 2, 3 filhos, né? E eu vivia às custas do meu ex-marido, que agora nós somos separados. Estou morando na casa da minha mãe, mas ele tem que fazer a parte dele e ajudar na criação dos filhos, né? Ele ganha em torno aí de 10 mil reais, nós nos separamos e agora eu preciso os meus filhos precisam do custeio, né, para alimentos. Qual é o valor que ele deve pagar de alimentos, né? Então isso, ação de conhecimento, ela não sabe, né? E não é 30% como falam por aí, tá? Não existe isso na lei, 30%, 1/3, não é isso, não está correto essa afirmação, né? A lei não diz isso. O que diz a doutrina, a jurisprudência, é que deve haver uma equação chamada binômio ou trinômio, né? E esse binômio é chamado de necessidade e possibilidade, e no trinômio necessidade, possibilidade, oportunidade. Então, qual é a necessidade do menor? Qual é a possibilidade de quem vai pagar a pensão? Qual é o momento oportuno para fazer isso, né? Então tem essas 3 questões que são levadas ao judiciário para conhecer o valor, né, pretendido. Qual o nome da ação que nós estamos falando? Ação de conhecimento. Então, pessoal, resumindo, né, eu tenho 3 tipos de ação: ação de conhecimento, ação de execução e ações cautelares. Alguma dúvida? Depende do estilo de vida do pai. O que nós chamamos de estilo de vida, né? Na verdade, né, eu vou somar aí fatores aí como renda, como, né, se mora de aluguel ou se mora em casa própria. Eu vou somar as questões, né, o tipo de realmente de vida que a pessoa leva, os ganhos, né, se são ganhos fixos, são ganhos autônomos, né? Tudo isso vai ser colocado aí, né, para avaliação desse perfil aí em relação à questão de quem vai prestar alimentos, tá? Porque essa história de que é o pai que presta alimentos, na verdade também não está na lei dessa maneira, né? Quem presta alimentos? O pai. E quem presta alimentos? A mãe também, né? Mas normalmente a mãe fica com os filhos, né? Existe essa tendência da mãe ficar com os filhos, então naturalmente ela vai prestar alimentos, assistência, os cuidados, né? Até mais do que o pai, muitas vezes e na maioria das vezes, né? Então aí o pai vem de uma forma objetiva, né? Em espécie, né? E aí vem pensionar aí os menores, né? Através da mãe, né? Nesse sentido. Mas não estamos aqui para falar de ação de alimentos, só dando o exemplo que a ação de alimentos é uma ação de conhecimento,
tá? Para conhecer o direito que eu não sei. Definido, vamos supor que ele vai pagar aí R$3.000 de pensão. Definido o valor, ação de conhecimento. Mas aí o pai não paga os alimentos. E aí, pessoal, qual é a outra ação? Ação de execução de alimentos. Perceberam? Primeira ação, eu não sei o valor. Ação de alimentos, né? De conhecimento, para conhecer o meu direito. Faço ação de conhecimento, conheço o direito, conheço o quanto, né, que eu devo pagar de alimentos, ação de conhecimento. Bom, eu devo pagar R$3.000. Correu o processo, autor, juiz e réu, correu um processo, não é, de alimentos. No final desse processo houve uma sentença, R$3.000 de pagamento de alimentos. Houve uma sentença, R$3.000. Ação de conhecimento, ponto. Né? Então agora eu sei quanto que eu devo pagar, R$3.000, mas eu não pago. Aí o que acontece? Pega-se essa sentença e agora vem uma ação de execução de alimentos, executando o valor que não está sendo pago, sob pena de prisão, se não pagar a prisão. É a execução daquilo que agora eu sei. Existe uma sentença, ação de execução. Essa é a ação de execução. Então, ação de conhecimento, ação de execução. Quando eu já conheço, eu executo. Quando eu não conheço, eu não executo, porque não tenho que executar. Aí eu tenho que fazer todo o trâmite para saber qual é o valor, para conhecer o valor. Ação de conhecimento, ação de execução, de sentença. E a cautelar, dei um outro exemplo aí, né? Quando há o perigo na demora e a fumaça do bom direito. Periculum in mora e fumus bonis iuris, né? Que nós chamamos no direito. Tendo esses requisitos, eu entro com a tutela cautelar, eu entro com a cautelar, que aí é a ação cautelar, né? Ou liminar, ante o risco de perder o meu imóvel para o invasor. É um exemplo. Outro exemplo, né? A pessoa está em estado grave, né? Precisa ser submetida a uma operação, a um transplante, né? Sob pena de vir a óbito, sob pena de perder a vida. Então aí eu tenho aí o perigo da demora e tenho os requisitos da fumaça do bom direito. Por que fumaça do bom direito? A fumaça ela é tênue, não é? Eu vejo, mas eu nem pego, ela é fina, né? A fumaça. Então, ainda que existam indícios muito pequenos, né? Muito quase que imperceptíveis, mas existem os indícios, por isso que é fumaça do bom direito, e o perigo da demora pode levar a óbito, né? Então eu entro com os atestados, ou com o atestado, ou com a simples alegação de que eu estou na fila, né? Lá do transplante, ou a fila da cirurgia, né? Da UTI, né? Eu estou nessa fila, e o perigo da demora. Então eu entro com a tutela cautelar, para me acautelar do risco de vir a óbito, de morrer. Então, pessoal, esclarecido aí a ação de conhecimento, ação de execução e ação cautelar, né? Então, vamos dizer, né? Temos que dizer aí que o monopólio estatal, né? O processo, ele é um instituto monopolizado pelo Estado. Quem tem o monopólio estatal do processo, né? É quem? É o Estado, é o juiz, o Estado-juiz. O Estado-juiz é quem diz o direito. A tutela jurisdicional, né? Ela é do Estado. É o Estado que vai dizer o direito. É o Estado que vai sempre definir essas questões. Agora, o direito de exigir do Estado a proteção, a tutela, né? Todos nós temos pela Constituição. Porque se o Estado me impede de fazer de exercer, né, as minhas próprias razões com as minhas mãos, se o Estado me impede isso, se o Estado me impede de buscar o meu direito, se o Estado me proíbe da autotutela, né, defesa ou autotutela, se o Estado me proíbe, então eu tenho direito, obviamente, de requerer, de exigir do Estado essa proteção, essa tutela, né? Então, a ação é usualmente definida como sendo o direito público subjetivo abstrato. Direito público subjetivo abstrato, né? Direito esse subjetivo porque envolve exigência deduzida contra o poder público. Não importa qual é o direito, eu tenho o direito de exigir do poder público, né, de forma abstrata,
ser tutelado, ser protegido pelo Estado sempre. Lembra do exemplo de ontem? Jogo do bicho, né? Eu achei um outro exemplo interessante fazendo uma leitura, né? E aí, né? Mas apesar de que essa leitura eu acho que ela está um pouco defasada. Exercício das próprias razões. O senhor pode repetir novamente as 3 ações? Posso, eu repito, né? Pessoal, nós estamos falando aqui da teoria das ações, tá? Teoria da classificação das ações, que é o tema que eu vou dar depois com profundidade. Mas eu estou adiantando, por que eu estou adiantando alguns conceitos? Porque assim, quando eu entro na justiça para requerer alimentos, né? Aí as pessoas falam assim, se não pagar alimentos, vai preso, né? Mas isso aí, qual é a parte da ação que diz que vai preso? Aonde é que fala no Código de Processo Civil, né, que eu vou preso se eu não pagar? E se eu não pagar o quê? Qual é o valor que eu devo pagar? Como que eu sei o valor que eu devo pagar? Então, vamos por partes. Primeira questão, eu já entrei na justiça alguma vez para saber qual é o meu direito? E a resposta é, nunca entrei, não sei qual é o meu direito. Então eu devo conhecer o meu direito. Qual é o nome da ação? Ação de conhecimento. Para conhecer o direito. Número 1. Tranquilo? Número 2. Tramitou a ação, saiu uma sentença, o juiz disse que eu tenho direito a R$1.000 de pensão alimentícia. Ou disse que eu tenho direito a R$3.000 de pensão alimentícia. Então existe já uma sentença que diz que eu tenho direito à pensão. Mas a pessoa continua não pagando. Qual é a ação agora? Número 2. Eu já conheço, primeiro eu não conhecia, agora eu conheço. Número 1, ação de conhecimento. Agora que eu conheço, mas a pessoa não paga, agora eu vou executar o valor que ela não paga. Número 2, ação de conhecimento. Vou executar agora aquilo que eu conheço. Eu sei que eu tenho direito a 3.000 e a pessoa não paga. Eu entro com ação de execução para que ela pague o valor que ela me deve de acordo com a sentença. Ação de execução número 2, né? E para os perigos, né? Perigo de invasão, risco de vida, risco de morte, aliás, né? Risco de morte ou risco de invasão do meu imóvel, aí eu entro com a cautelar, ação cautelar. Então, ação de conhecimento, ação de execução e ação cautelar são as 3 formas de ação, né? E essa ação, né, é um direito público, subjetivo e abstrato. Por que abstrato? Porque independe de qualquer tipo de ação, eu sempre vou ter direito. Se o Estado me proíbe do exercício da autodefesa, da autotutela, então o Estado é obrigado a me tutelar. Essa é a lógica da ação, né? Bom, continuando essa análise, olha só, continuando essa análise, né? Quando eu vou exercer o direito de ação, quando eu vou trabalhar essa questão da ação, quando eu vou pedir a tutela jurisdicional do Estado, preste atenção, quando eu vou pedir a tutela jurisdicional do Estado, quando eu vou pedir a proteção do Estado, né, esse movimento de pedir a tutela do Estado, né, se chama, né, uma ação contra o Estado. O primeiro momento da ação é contra o Estado juiz. O primeiro momento é contra o Estado juiz. Não é contra o outro lado, não é contra a outra parte. Por exemplo, estão invadindo o meu terreno e eu vou entrar com uma tutela, né, de urgência, eu vou entrar com uma liminar de despejo. Primeiro não é contra o réu, primeiro é contra o juiz. Primeiro é contra o juiz. Anotaram? Como assim, professor? Não estou entendendo essa parte aí. Você entra com ação contra o juiz? Sim, eu entro com ação contra o juiz, dizendo: excelentíssimo senhor doutor de Estado juiz de direito, venho respeitosamente à presença de Vossa Excelência, preenchendo as condições da ação. Vamos falar das condições da ação agora, na aula de hoje, né? Preenchendo as condições da ação, não é? Requerer seja apreciado, não é, o meu pedido, o bem da vida, a tutela de urgência, porque se Vossa Excelência não receber, e eu quero que Vossa Excelência receba, mediante o preenchimento das condições da ação, se Vossa Excelência não receber, né, haverá o risco, né, de que eu venha perder o meu imóvel. Tutela cautelar, tutela liminar, proteção cautelar ou liminar, né, pedindo para que o juiz dê o despejo do invasor e me devolva o lote, de forma cautelar, de forma liminar. Mas eu preencho as condições da ação, que nós vamos ver na aula de hoje. É um exemplo. Outro exemplo, eu não sei
quanto que eu tenho de direito a alimentos. Aí eu venho, né? Doutor advogado, doutor defensor público, eu tenho uma filha com meu ex-marido, né? Nós nos separamos, mas a minha filha precisa da ajuda do pai, né? Ajuda financeira do pai, e eu quero essa ajuda financeira. O que eu faço? Aí o defensor ou o advogado pergunta: olha, quanto que ele ganha? Onde que ele vive? Como que ele vive? Como que vocês viveram? Como que vocês se separaram? Como que vocês estão vivendo atualmente? Né? Tem todas essas perguntas, né? Anota-se tudo, junta a documentação, faz prova de que o pai é o pai, de que a mãe é a mãe, da situação em que se vive, né? E aí faz essa questão aí do binômio necessidade e possibilidade, que eu vou passar isso numa aula à parte, tá, para vocês, né? Sobre como se calcula o alimento, eu vou passar essa parte. Mas antes, né, só para compreender aí que eu não sei, né, o valor. E eu nunca executei nada e a separação é recente. Qual o nome da ação? Ação de conhecimento. Eu quero conhecer o direito a alimentos, né? Só que aí que tá. Vamos lá, vamos focar na questão da ação. Não tem uma ação. Vamos entrar na justiça. Primeiro momento da ação, contra o Estado juiz. Primeiro momento. Segundo momento, se o juiz receber a ação, primeiro é contra o juiz. Se o juiz receber a ação, o juiz fala assim: vejo que preenche as condições da ação. Quais são as condições da ação? Possibilidade jurídica do pedido, é possível, é lícito, é legal, é amparado na lei. Número 1. Legitimidade de partes. A senhora é parte legítima para representar os seus filhos pedindo alimentos da justiça. Legitimidade, parte legítima, né? E interesse de agir. Né? Ou seja, houve uma separação, a senhora pediu para que ele, né, de forma amigável viesse a pensionar, ele não pensionou, a senhora pediu ajuda, ele não ajudou, a senhora enfrenta dificuldades por conta disso, ele não faz a parte dele. Então a senhora, embora tenha tido interesse, né, em resolver isso amigavelmente não foi resolvido. Interesse de agir, houve interesse de agir, mas a parte, né, resistiu à sua pretensão. Pretensão resistida gera o interesse de agir aí não respeitado. Então, possibilidade, legitimidade, interesse de agir são as 3 condições da ação. O juiz verifica as 3 condições da ação e diz: recebo a ação, cite-se a parte contrária para que se conteste, né, com os argumentos que tiver, e não contestando, corre a revelia, e contestando ou não contestando, né, forma-se aí a relação processual entre as partes. Juiz, autor e réu ficam formados agora no segundo momento. Primeiro momento, a ação é contra o juiz, né? Havendo as condições da ação, segundo momento, aí passa a correr contra o réu, formando-se a relação jurídica processual. Difícil isso? Pouquinho, né? Difícil isso, pessoal? Pouquinho, né? Eu vou dar uma esclarecida nisso aí, né? Vamos lá. Vocês vão compreender melhor agora. Então, olha só. Então, falei aí de forma abreviada sobre 3 modalidades de tutela jurisdicional do Estado: ação de conhecimento ou tutela de conhecimento, ação de execução ou tutela de execução e ação cautelar ou tutela cautelar liminar. Falei de forma bem abreviada esses 3 aspectos, mas dentro do tema condições da ação, né? De novo, vamos lá. Olha só, eu vou entrar com ação, né? E eu entro com ação de alimentos. Agora, uma ação de conhecimento e eu não sei o valor, né? Já estava explicando isso aqui, né? Não sei qual é o valor. Quando o juiz pega, né, o pedido, a petição, né, do cidadão, da cidadã, através do seu advogado de defensoria, né, aí na ação lá, o primeiro pedido chama-se pedido imediato. Anotem aí, pedido imediato. Vou até anotar aqui, ó. Pedido imediato. Esse pedido imediato, pessoal, a importância dessa aula, que inclusive que eu falei muito ontem sobre a importância e hoje também, a importância dessa aula é tão importante, e os advogados erram muito isso. Advogado, defensoria erra, todo mundo erra, porque, né, eu não sei se eu posso chamar de erro, mas
mas normalmente é um erro sim, né? É um erro que pode levar a uma inépcia, né? Inépcia é uma petição inapta, não pronta, não preparada, né? E é um erro que chamado de carência de ação, né? Faltando um dos requisitos, faltando uma das condições para a procedibilidade da ação, a ação não continua. O juiz, então olha só, dentro daquilo que nós conversamos ontem, eu entro pedindo, né, para que seja reconhecido o jogo do bicho, que eu ganhei e não levei, a pessoa não quer me pagar, mas, né, dentro das condições da ação, da teoria das condições da ação, tema da aula de hoje, né, o primeiro pedido é o pedido imediato. Eu vou pedir imediatamente para o juiz receber a ação. Então eu digo: excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, venho respeitosamente a presença de vossa excelência, né, sendo aí prejudicado, né, eu ganhei um prêmio e não recebi, e aí conto os fatos, faço um pedido e digo: peço que vossa excelência receba o processo, né, para formar a relação jurídica contra o réu, né, o seu Joaquim lá da banquinha do bicho, que não me pagou. É isso. Perceberam? Ele recebe, processo de... mas vai mandar prender, professor. Ele recebe, mas vai mandar prender quem pediu. Exatamente isso. Ele vai receber porque eu tenho direito, né, à petição, mas qual é a possibilidade jurídica do pedido? Então essa é a primeira condição da ação que não está sendo respeitada. Não é um pedido jurídico possível, porque o objeto é ilícito, né? Ele poderá sim ele poderá sim tomar as medidas judiciais cabíveis nesse sentido aí, porque é ilícito o objeto. Compreendem? Né? Do ponto de vista constitucional, sim, eu tenho direito a pedir, sim, eu peço contra o juiz, mas o juiz, analisando as condições da ação, ele diz que, né, a possibilidade jurídica do pedido não existe. Então, atenção, doutores e doutores, condições da ação número 1, possibilidade jurídica do pedido. Não há possibilidade jurídica de pedir quando o objeto é ilícito, e nesse caso, jogo do bicho. Eu lembrei de um outro, lembrei não. Oi? Esse tipo de situação, ela acontece no fato quando chega um pedido assim, que não atende os requisitos do processo. O juiz precisa se manifestar e responder? Precisa responder fundamentadamente, né? Esse termo é ruim, né? Mas de forma fundamentada. Artigo 93, inciso 9, 10, 11 da Constituição Federal, que fala que toda decisão tem que ser fundamentada. Então o juiz tem não só que se manifestar, mas fundamentar. Não recebo a petição inicial do autor, né, que reivindica, né, um objeto que é impossível juridicamente de conceder, porque o objeto ele é ilícito. Agora eu vou dar um outro exemplo, né? Havia um jogo de pôquer, havia um jogo de canastra, havia um jogo qualquer de baralho, né, de cartas, e eu ganhei, mas o outro lado não pagou a aposta, mas e aí, como é que fica? Eu entro na justiça, faço prova com filmagens, com câmera, com testemunha e entro cobrando. E aí, pessoal? Agora não é o clássico jogo do bicho. Eu acho até que eu tenho razão. E eu fico nessa dúvida. E um advogado aí menos atento pega a calça e vai para cima. Perceberam que agora é mais lógico, né? O jogo do bicho de pronto eu já sei que não cabe, né? Então, esta questão da cobrança da dívida de jogo, cobrança de dívida de jogo, que também é um objeto ilícito, né? Também não atenta, também atenta contra o Estado, né? Contra a ordem pública, contra a ordem jurídica. Então essa cobrança do jogo do pôquer, né? Onde há recusa do pagamento, eu ganhei e o outro lado se recusa a pagar. Né? Para não exercer a autotutela, eu falo assim, não posso cobrar, né? Na faca, na bala, na briga, eu vou chamar o Estado, porque o Estado, eu tenho direito dessa cobrança, aí eu faço a cobrança. Aí o Estado fala, não atende à possibilidade jurídica do pedido. Então, pessoal, dentro das condições da ação, atenção, condições da ação,
possibilidade jurídica do pedido, interesse de agir e legitimidade de parte são as 3 condições da ação. Estamos falando da número 1, possibilidade jurídica do pedido. Quando o pedido é impossível de ser atendido, o Estado juiz ele rejeita, né, e alega, né, a carência de ação por conta da impossibilidade jurídica do pedido. Número 1, não recebo a ação devido à ausência de uma das condições da ação, portanto não haverá procedibilidade da ação. Eu recebo, eu analiso, porque é constitucional, né? Por isso que o primeiro momento é contra o Estado juiz. O juiz analisa se poderá receber ou não, se haverá procedibilidade ou não, né? Dentro dessas 3 condições. Existem outros aspectos, tá? Mas o principal são essas 3 condições da ação: possibilidade, interesse de agir e legitimidade. Vou falar das 3 agora. Aposta, acho que é válida. Pois é, essa questão de aposta, acho que é válida, eu fiquei na dúvida também, porque houve um momento no nosso país que a aposta passou a ser válida. Lembram da época dos bingos, né? Teve uma lei, aprovou, teve os bingos aí em todo o país, mas proibiram. E aí, pessoal? Parece que era uma lei chamada Lei Zico, a Lei Pelé, agora eu fiquei na dúvida. Mas era o nome de um tipo de jogador, né? Uma lei antiga, acho que isso é de 2000 e... nem é de 2000. Acho que é de 98. É bem antigo, né? Aí liberou os bingos, liberou tudo. Teve uma época que era permitido, mas aí voltou a ser proibido. Voltou. E o problema aí, pessoal, da jogatina no Brasil tem muito a ver tem muito mais a ver com a questão tributária, né? Porque o governo quer dar uma mordida em cima do negócio e não acha mecanismos para isso. Aí alega, né, que é um crime. Aí tem toda uma argumentação por trás disso aí, que nós não vamos entrar nisso aqui agora, que senão vai perder muito tempo, né? Mas tem todo um questionamento em cima disso, né? Dizendo que a família vai se destruir, que a pessoa vai se acabar no jogo. Sempre que existe isso no Uruguai, na Argentina, né? Grandes cassinos, né? Grandes casas de jogos lá que não tem esses problemas. Tem, mas, né, isso não é o geral, isso é exceção, né? Não estou defendendo não, mas de certa forma existe isso, né? Existe nos Estados Unidos, né? Condados que aceitam, outros que não, né? Lá nos seus estados são condados, né? Mas existe o famoso, né? O mais famoso de todos, né? Que é lá no deserto, lá de Las Vegas, né? Que é amplamente permitido, né? A questão da arrecadação, tudo regularizado. Mas aqui no Brasil, a aposta vinculada à Caixa Econômica Federal, ok, tá liberado. Mas outros tipos de aposta, me parece que não. E essa do poker não é uma delas, não, me parece, né? Lei Pelé de 98, ó, eu falei 98, tá vendo aí, ó? Obrigado, sério. 98, obrigado mesmo aí. Eu acho que é essa lei mesmo, né? Era permitido, mas foi modificado isso aí. Estão querendo voltar isso aí, estão querendo... Inclusive, pessoal, Brasília, Distrito Federal, é candidato a essa questão aí, viu? De cassinos, grandes cassinos, né? Existe um projeto aí, tem um parque da cidade aqui que queriam trazer não é Disneylândia que fala? É uma franquia da Disneylândia aqui para Brasília, eles queriam trazer, né? Mas essa questão dos jogos, tudo junto, na área chamada ali, antigo Parque Rogério Piton Farias, que hoje se chama na Lídia, que é um parque da cidade aqui, né? Ao estilo Nova York, né? Que tem lá o Central Park, aqui em Brasília tem um negócio parecido aqui, né? Tem o Ibirapuera em São Paulo, né? Como exemplo, né? Nessa linha aí, eles queriam trazer essa questão dos jogos. Bom, né? Historinhas à parte, né? Estamos falando aqui das condições da ação. O tema da aula de hoje, condições da ação. Quais são as condições da ação? Possibilidade, legitimidade e interesse de agir. Somente se tiver as 3 condições da ação, que aí haverá procedibilidade, haverá o proceder, haverá a ação. Aí eu parto para o segundo momento, que é o pedido imediato. Anotem aí, pedido imediato. Pessoal, qual é o primeiro pedido? Imediato. Imediatamente peço para que Vossa Excelência receba a ação mediante ao preenchimento dos requisitos da ação. Quais são eles? As condições da ação. Quais são elas? Possibilidade jurídica do pedido,
legitimidade de partes e interesse de agir. Vou esclarecer. A possibilidade, número 1, né, jurídica do pedido deve estar prevista em lei. O objeto deve ser lícito, deve ser amparado em lei, não pode haver antijuridicidade, não pode haver ilegalidade no objeto. E também tem que haver a possibilidade, não é somente a legalidade ou não só a legalidade, mas algo que seja plausível, algo que seja palpável, concreto. Eu compro um terreno na Lua. Fui enganado, né? Fui enganado. Vocês acham que não existe isso, né? Isso existe. Eu compro um terreno na Lua. Eu compro uma vaga numa nave que vai partir para a Lua, né? E essa nave é da SpaceX, do Elon Musk. Não existe? Óbvio que existe. E a pessoa compra enganado e paga uma fortuna. Vendo uma casa, eu tenho vários imóveis, vendo um imóvel 200 mil, pego e dou lá como entrada lá, né? É 1 milhão a passagem, dou 200 mil. Fui enganado, estelionato, fui enganado. E eu exijo isso agora na justiça, né? A reparação, a cobrança e tudo, não é? Mas é um golpe. Como é que eu vou exigir isso, né? Do golpista, do bandido, do ladrão, do estelionatário, né? Do criminoso estelionatário, esse é o termo correto, né? Aquele que comete um delito de estelionato, né? Como é que eu vou exigir isso? Pessoal, isso me parece impossível, né? Parece que dentro dos requisitos da ação, das condições, a impossibilidade jurídica do pedido está clara, está óbvia, né? Não tem nem como processar isso aí do ponto de vista da possibilidade, a não ser a questão do estelionato mesmo, né? Mas do ponto de vista de um negócio civil comum, é difícil trabalhar essa questão. Então não há possibilidade jurídica de um pedido de um terreno na Lua. Não tem. Até mesmo que não tem regulamentação para isso. Regulamentação para terreno na Lua não tem. Oi, boa noite. Talvez eu tenha perdido esse ponto na aula do Código de Ética, né, da OAB, mas esses pedidos esdrúxulos ou esse tipo de processo deveria caber algum tipo de repreensão ao advogado, né? Se você diz que esse tipo de pedido ou ação que não atende aos requisitos, isso pode gerar um problema para o advogado, sim, tá? É que a nossa aula não é de ética, mas tem tudo a ver, sim. O seu comentário se enquadra perfeitamente dentro da questão ética, né? O advogado que pratica atos ineptos, né? Ele faz uma petição inepta, inapta. A primeira coisa que acontece aí, o juiz não recebe ante a impossibilidade jurídica do pedido e faz a advertência: olha, não recebo porque não preenche uma das condições da ação, que é a possibilidade jurídica do pedido. Você está aqui pedindo na justiça, né, que eu reconheça, né, a licitude do jogo do bicho, e eu não posso reconhecer isso, portanto é inepto, não preenche as condições da ação, então indefiro a petição inicial, né, arquive-se, pague-se as custas, ponto, né? Eu entendo que ficaria por aí, né, se não fosse o fato de estar pedindo uma questão aí ilícita, que aí me parece, né, me parece que a inépcia, a inabilidade profissional do advogado, né, num primeiro momento aí, gera só uma negativa, mas uma insistência disso daí, né, por exemplo, lá no Código de Ética fala isso, e aqui também, né, no próprio Código de Processo Civil fala que se eu fizer isso por 3 vezes, eu perco o direito e sofro consequências, como por exemplo litigância de má-fé, né? Estar litigando de má-fé, né? Nesse sentido. Então, se eu faço a primeira vez, eu não devo fazer a segunda, né? Mas o código dá a oportunidade de fazer por 3 vezes, mas nessa terceira vez pode ocorrer uma má-fé aí e um problema ético, né? Um problema ético. Mas aí, doutores, eu entendi o questionamento aí, né? Existe isso na prática? Existe. Mas nesses exemplos que eu estou dando, não, né? É que os exemplos eles facilitam a compreensão. Os exemplos eles são didáticos, né? Na verdade, né? O advogado sabe que não pode pleitear aí a questão do jogo do bicho. A jogatina, né? A cobrança
do poker, por exemplo, ainda pode gerar uma dúvida, né? Pode gerar uma dúvida. É legal, não é legal? É proibido, não é proibido, né? Eu posso cobrar uma dívida de jogo? Aí ainda pode gerar uma dúvida, por conta de que houve um momento aqui na nossa história, do nosso país, em que se liberou, né, as casas de bingo, de jogos, né? Então pode se gerar essa dúvida, né? Aí o advogado entra cobrando, né, o resultado lá da aposta que a pessoa ganhou, mas não recebeu. Mas é óbvio que isso não deve ser feito, porque o advogado também tem que estar em constante atualização, estar em constante, né, lapidação do conhecimento jurídico, tem que estar se aperfeiçoando, tem que estar acompanhando, né, sob pena de gerar uma inépcia da inicial, sob pena de cair nessa possibilidade jurídica do pedido, né, que é um pedido, né, impossível de ser atendido pelo judiciário. Tranquilo? Então temos essa questão. Então, número 1, possibilidade jurídica do pedido. Ok, compreendido isso, né? Então, primeiro momento, pedido imediato. Imediatamente eu peço para que o juiz receba a ação. Aí ele verifica a possibilidade. Não é possível, não recebo. Não recebo, né? Não recebo. Então, o primeiro momento pede-se contra o juiz. Depois, se verificado que há a possibilidade jurídica do pedido, aí passamos ao segundo momento, pedido mediato, mediato, não é me. O segundo momento é o mediato. Então, se o juiz recebe a ação, verificando que é uma ação possível, por exemplo, ação de alimentos comum, é possível a ação de alimentos, não é? Possibilidade jurídica do pedido, é possível. O juiz verifica que é possível e diga, é possível, recebo a ação, porque é possível. Então cite-se a parte contrária para se defender, né? Do pagamento, ou paga ou não paga, ou aceita e etc e tal. Então vamos agora formar a relação jurídica, juiz, autor e réu. Agora o juiz passa a ser o mediador, por isso que o nome chama-se pedido mediato. O primeiro momento é contra o juiz, imediato. O segundo momento é o mediato, porque o juiz passa a ser o mediador. Ele passa a ser o presidente, autor e réu. Ele é o mediador entre autor e réu, pedido mediato. Qual é o pedido mediato? É o segundo. Agora que Vossa Excelência, né? Então eu peço assim, primeiro, venho preencher as condições da ação, possibilidade, necessidade, legitimidade. Peço para que Vossa Excelência receba o presente pedido, né? E que após recebido, preenchidas as condições da ação, né? Que seja julgado procedente o meu pedido de alimentos, né? Mediando a relação jurídica processual entre as partes autor e réu, requerente e requerido. Tranquilo? É isso, mas eu vou melhorar esses exemplos aí. Então vamos lá, segunda condição da ação. Legitimidade de partes. As partes devem ser legítimas. Pessoal, claro a possibilidade jurídica do pedido, né? Está claro a possibilidade. O pedido deve ser possível, né? Bilhete da loteria, né? Aquele golpe da guitarra lá, né? Fazer dinheiro, jogatina, poker, bingo, né? Tudo isso são pedidos, né? A possibilidade jurídica desses pedidos, né? É nula, é zero, não existe essa possibilidade, né? Número 2, legitimidade, condição da ação número 2, legitimidade, né? Legítimos para figurar em uma demanda judicial são os titulares dos conflitos de interesse. Quem são os titulares? Né? O casal separa, eu já vi isso na prática, eu já vi acontecer. O casal separa, né? Ela vai para um lado, ele vai para o outro. Ela vai morar com a família. Aí ela morando com a mãe, com a irmã, com a tia, né? A tia dos menores, né? Ela morando lá, e ela tá lá, né? Se virando, né? Sofre porque separou, sofre porque os filhos, né? Passam a necessitar de cuidados que antes eles tinham e agora eles não têm. Antes eles tinham uma vida que agora começa a faltar certas questões materiais para os menores, né? Em razão do desfazimento da família, né? Da quebra aí, do rompimento, né?
E aí a mãe começa a sofrer por conta dos filhos, né? E a tia, verificando essa situação, fala: mas por que você não entra contra ele na justiça? Pede para ele te ajudar, ele não está te ajudando, né? Ele tem a obrigação de fazer a parte dele como pai, né? Não é questão de ajuda, é questão de, né? O direito não é aquilo que você pede, né? O direito é aquilo que ninguém pode te negar. Você vai lá e requer aquilo que não pode ser negado, que é o direito, né, a sustentar os menores, de acordo com a lei, de acordo com o direito civil e o direito material. Processualmente, se há uma pretensão resistida do pai, se o pai resiste a essa pretensão, né, litígio, litigância. Há possibilidade jurídica? Sim, há uma previsão legal. Existe uma lei de alimentos, existe o Código Civil que prevê, né, essa questão, né, de pensionamento. Existe o Código de Processo Civil que diz que, se houver a negativa, eu posso processar. Então, a possibilidade jurídica do pedido número 1 existe. Número 2, vamos lá, a mãe não entra. Eis a questão: a mãe não entra, a genitora não entra. Ela sofre tudo, mas ela não entra. E ela pede, ela fala: olha, você não vai me ajudar? Né? E a pessoa não ajuda. Eu preciso, não ajuda. Então, pessoal, o que acontece? A tia toma as dores, a mãe toma as dores. Você não vai entrar não? Tá na minha casa aqui, eu vou entrar. Pode ficar tranquilo que eu vou entrar. Aí a avó pega e entra, né? Quem é que tem a guarda de fato e de direito dos menores, né? A guarda natural, vamos dizer assim, é a mãe, sempre a mãe, a genitora, né? É a primeira. O segundo é o pai, né? Não existe essa ordem na verdade, mas, né, isso é usual e costumeiro, né? Lembrando que fontes do direito eu tenho a lei, doutrina, jurisprudência e usos e costumes. Então é usual e costumeiro, né? A Constituição fala que todos são iguais perante a lei, e a lei fala isso também, né? Mas na prática nós temos que é usual e costumeiro, né, a genitora tomar essa dianteira aí nessa questão aí da guarda, né, de fato dos menores. E aí está na casa da mãe, com a irmã, né? E aí a mãe fala assim: não, minha filha, você é muito mole, eu vou entrar, deixa comigo que eu resolvo essa questão. Aí a mãe entra pedindo pensão para os netos. Pode. Aí, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, venho respeitosamente à presença de Vossa Excelência requerer, né, uma ajuda de custeio, a pensão alimentícia para os menores, tal, venham representando os menores, assim, assado. O que o juiz vai pedir? Ele vai pedir para que seja regularizado a legitimidade da representante dos menores. Os menores são os autores contra o pai réu, os menores autores. Agora, a representação processual da avó é ilegítima, a princípio é ilegítima, a não ser que ela prove aí que ela tem a guarda de direito, mas isso não é assim, falar que eu tenho a guarda, não, ela tem que ter a guarda, comprovadamente judicialmente. Se a mãe vier a óbito, tem que fazer a regularização da guarda na justiça. Se a mãe sumiu, tem que fazer a regularização da guarda na justiça. Vocês entendem, doutores? Agora tem que ser legítima do ponto de vista legal. Do ponto de vista legal, a mãe é a detentora desse direito, ou o pai, né? Nessa ação de alimentos, a mãe pedindo para o pai, legitimidade de partes, né? A avó pedindo, não pode. A tia pedindo, não pode. A amiga da mãe, não pode, né? Poderá, se houver a regularização anterior a esse pedido, que é uma ação de guarda, de regularização de guarda de fato e de direito, né? A mãe morre ou some, aí a avó regulariza na justiça a guarda e aí pede alimentos. São 2 passos, diretamente numa mesma ação, até é possível, mas não é assim que se faz na prática. Tranquilo, pessoal? Antes de tudo, deve-se regularizar a guarda primeiro. Exatamente, Gislaine. É isso, né? Então, haverá ilegitimidade de parte. Então, eu peço, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, né? Peço, né, no primeiro momento, que Vossa Excelência receba imediatamente a ação, o pedido, né? E no segundo momento, que Vossa Excelência reconhecer a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade do interesse de agir, né? Que seja arbitrado os alimentos contra o genitor, mas o juiz verificando vê, olha, entendo as razões, né, que assistem
Vossa Senhoria, né, vir requerer ao Estado, né, a pensão alimentícia, mas Vossa Senhoria não é parte legítima para propor ação. Cadê a mãe? Por que ela não pede? Por que ela não entra nessa ação? Vamos pelo princípio da economia processual. Traga a mãe, né? Ou regularize a guarda. Aí tem que entrar com outro pedido. Aí essa ação vai ser indeferida por faltar uma das condições da ação. É isso, pessoal. Não sendo legítima a parte, indeferimento. Antigamente eu dava uns exemplos muito ruins, né? Mas esse é o exemplo perfeito, esse é o ideal, esse é o que mais acontece, né? Legitimidade da parte. A parte tem que ser legítima. Isso acontece muito, tá? Tranquilo? Vamos para a terceira condição da ação. Deixei para o final, ela é mais simples até de compreender, né? Mas se não falar, ninguém entende. Então, doutores e doutores, aula de hoje, condições da ação, procedibilidade da ação, mediante o preenchimento das 3 condições da ação, aula de hoje, né? Além disso, a autonomia da ação que nós já falamos bastante sobre a autonomia da ação e possibilidade jurídica do pedido, né? Estamos falando de condição da ação e aquelas questões subjetivas, monopólio do Estado, quem tem direito a resolver as questões, né? Autotutela, defesa ou autotutela, não posso, né? Praticar autotutela. Então, se eu não posso, constitucionalmente eu posso exigir, obrigar o Estado a me proteger. Aí o Estado fala, não, tudo bem, tá certo, eu vou te proteger, eu vou prestar a tutela jurisdicional mediante o preenchimento das condições da ação. Fora isso, nós fizemos aí rapidamente a teoria da classificação das ações em 3: ação de conhecimento, ação de execução e ação cautelar. Essa classificação eu vou dar numa aula posterior, completa, falar os detalhes de uma ação de conhecimento, os detalhes de uma ação de execução e os detalhes de uma ação cautelar, vai ser provavelmente numa aula posterior, mas já adiantei o tema para nós chegarmos aqui e falarmos das condições da ação, possibilidade de legitimidade e, por último, interesse de agir, nós vamos falar agora, né? Dúvida? Alguém queria fazer uma colocação? Agora? Doutora Tamara? Tranquilo? Tranquilo, né? Então, terceiro momento, né? Condições da ação, interesse de agir. Vamos dar os exemplos para facilitar a compreensão, né? Olha só, eu já dei esse exemplo, inclusive, não sei se nessa turma, né? Mas é o clássico, eu sempre utilizo o mesmo exemplo, né? Eu quero me aposentar e eu tenho direito à aposentadoria, eu tenho todos os laudos, eu tenho a idade, eu tenho todos os pagamentos em dia, eu trabalhei durante, né, o tempo necessário, eu tenho a qualidade de segurado. O que é qualidade de segurado, pessoal? Quando eu venho pagando, né, aí após 12 parcelas eu adquiro a qualidade de segurado, porque o INSS é uma grande seguradora do Estado. O INSS é uma estatal que presta o seguro para os seus segurados. Para ter a qualidade de segurado, eu tenho que pagar, eu tenho que contribuir. Não é meramente chegar no INSS e falar, não, eu me acidentei, eu quero um auxílio acidente. Aí o que eles vão perguntar? Você paga? Não paga, então você não tem direito, você não é segurado do INSS. Eis a questão. Não estou falando de lei orgânica da assistência social, não estou falando de LOAS, estou falando do regime geral da Previdência. O regime geral da Previdência é para os segurados, ponto. Não é? Tem as exceções, mas as exceções não é a regra, são as exceções. Então a regra é, pagou tem direito, não pagou não tem direito. Aí o INSS, indefiro, nego. O INSS, quando tem direito, o INSS já não está dando, né? Com direito todo mundo está dando. Agora imagina uma situação dessa. Aí eu neguei. Aí eu, mas como assim? Né? Negou? Vou mudar a situação, né? Eu venho trabalhando, né? E me ocorre uma doença grave, né? Grave, um câncer maligno evoluindo, né? Isso acontece, pode acontecer, né? E aí eu já ligo logo para o meu advogado e falo, doutor, a coisa ficou ruim pro meu lado aqui, eu preciso do auxílio doença de qualquer jeito, de forma rápida e imediata, senão eu vou morrer, eu vou via óbito. Vocês estão compreendendo o fato qualquer?
Eu ligo para o meu advogado e falo, ó, né? E aí, o que eu faço? Aí o advogado, não se preocupe, me traga o relatório médico com o CID, Código Internacional de Doença, relatando qual é o problema, relatando qual é o fato, e nós vamos promover a medida judicial cabível contra o INSS, onde já se viu, né? Vamos ser rápidos nessa questão. Vamos pedir, inclusive, com tutela cautelar, né? Falamos no início da aula, conhecimento, execução e cautelar. Aí o advogado pega toda a documentação, o relatório, os atestados, verifica a qualidade segurada, a pessoa tem a qualidade segurada, ele vem trabalhando e vem sendo descontado do seu prolabore, vem do seu olerite, né? Não seja lá o que for, se ele é patrão, se ele é empregado, se ele é empregado do seu olerite, do seu salário, vem sendo descontado lá um percentual para o pagamento do INSS, vem sendo descontado. Então ele tem a qualidade segurada, ele é um segurado que ele paga, e ele tem direito ao auxílio doença, um dos benefícios da Previdência Social. Tranquilo, até aí fácil de entender isso, né? Tenho direito ao auxílio doença porque trabalho e contribuo para o INSS, e tenho mais de 12 contribuições, né? Tenho mais de 12 contribuições. Isso muda muito, né? Essa questão da qualidade segurada muda muito, né? Mas atualmente está assim nesse modelo aí. Aí o que acontece? Eu procuro advogado. O que o advogado faz? Ele entra diretamente na Justiça Federal contra a Previdência Social, requerendo o auxílio doença de forma liminar imediata para atender o cliente dele. Compreenderam, pessoal? Compreenderam? Tranquilo. O advogado pega, faz o pedido, bate lá a petição contra o Estado juiz e fala: excelentíssimo senhor doutor juiz de direito federal, venho respeitosamente à presença de vossa excelência, não é? Juiz de direito federal, requerer, né, a tutela satisfativa da condição, né, de segurado do INSS, dizendo que é possível o atendimento do pedido, possivelmente juridicamente, né, embasado na lei 8.212, 8.213, né, do Regulamento Geral da Previdência e mais as suas alterações, né. Venho também dizer que a parte é legítima para pleitear o benefício, né, comprovado por ser trabalhador, de junta à carteira de trabalho, laudo médico e documentações que provam que ele tem direito, né, a requerer esse benefício na Previdência Social, não é? E que ele precisa de forma urgente e imediata ser atendido sob pena de vir a óbito, pede de forma liminar e etc. Faço esse pedido, conta essa história, junto os documentos, coloco lá na Justiça. Aí o INSS verifica o pedido contrário, ou verifica esse pedido e fala: aliás, não, antes do INSS, primeiro momento, pedido imediato. Imediatamente é contra quem? Contra o juiz. O juiz vai analisar. O juiz analisa o pedido e fala: olha, realmente é possível o pedido, realmente se enquadra na lei. Realmente temos aqui um segurado da Previdência Social. Então, possibilidade jurídica, ok. Legitimidade de parte, ok. Mas você perguntou para o INSS se ele te concede o benefício antes de você vir aqui na Justiça? Essa é a pergunta que o juiz fica ali, né? Como diz, né? Matutando. O juiz fica, mas ele nem foi no INSS? O INSS não negou. Já que ele não foi, não teve negativa. Se ele fosse lá no INSS e houvesse a negativa, aí viria para a Justiça, porque haveria o quê? O litígio, a litis, a luta, a pretensão resistida por parte do INSS. Não houve pretensão resistida. A pretensão dele não foi resistida pelo INSS, porque ele nem pediu para o INSS. Ele está pedindo diretamente no judiciário. Portanto, falta o interesse de agir. Compreendido isso? Entenderam? Vou mudar a situação um pouquinho só e vou repetir o exemplo, né? Esquece a doença, esquece tudo. Eu tenho direito a me aposentar. Eu tenho 65 anos de idade, paguei a minha vida inteirinha, está tudo em ordem.
Eu afoito, vou no meu advogado e falo: doutor, aqui ó, tá aqui ó, eu tenho direito, doutor, você tem que entrar, porque se eu for lá no INSS, o INSS vai levar 1 ano e meio para me dar minha aposentadoria. Eu sei que se eu entrar aqui direto da justiça é mais rápido. Meu vizinho me falou, eu vi também na televisão, eu vi também no X, eu vi também no Instagram, no Facebook, eu sei, eu tô sabendo que é assim. Então o senhor entra direto na justiça aí, que vai ser mais rápido. Aí o advogado, desatento, entra direto na justiça. A doutora falou, é inépcia isso aí, né? Até é, né? E é mesmo, né? Então o que acontece é que o advogado pega, vai na onda do cliente, faz a petição e entra direto na Justiça Federal requerendo a aposentadoria. Aí a pergunta, pode? Vamos analisar, né? Vamos analisar se pode ou se não pode. Há possibilidade jurídica do pedido? Sim, porque preenche todos os requisitos para se aposentar. Está previsto em lei, né? Todos os pagamentos em ordem, tempo de contribuição está correto, tudo certinho. Então há possibilidade jurídica do pedido. Sim, há possibilidade. A parte é legítima para pleitear, né? Tem a qualidade de segurado, né? É um trabalhador, está previsto dentro da legislação previdenciária, então é a parte contra o Instituto Nacional de Seguridade Social. A parte é legítima? Sim, preenche a segunda condição da ação, mas não foi lá bater na porta do INSS pedir aposentadoria, pediu direto no judiciário, com sucumbência, com custas, com multa, com tudo que tem direito, mais a aposentadoria. Aí o juiz fala, você nem pediu aposentadoria, o que você está fazendo aqui na justiça? Tem primeiro pedir lá, se eles negarem lá, aí sim eu vou te atender aqui. Se eles não negarem lá, eu não posso te atender. Como é que se chama isso? Falta de interesse de agir judicialmente. Eu não tenho interesse de agir judicialmente, falta esse interesse, porque primeiro eu tenho que falar, olha, né, vocês aí do INSS, está aqui, ó, tem carteira de trabalho, carteira de previdência, está aqui todas as contribuições, está aqui tudo certinho, está aqui, ó, eu quero meu pedido, eu tenho que pedir administrativamente. Havendo esse pedido administrativo, né, existe o regulamento da própria Previdência que diz que esse pedido será analisado em até 90 dias. Né? É aceitável até 90 dias, né? Dentro do regulamento interno lá do Instituto Nacional de Seguridade Social, até 90 dias. Passou disso, aí pode ir para a justiça. Dei entrada, passou de 90, eu posso ir para a justiça. Mas dentro dos 90, o INSS pode, vai que você dá a sorte, né? O INSS pega e fala, não, realmente, ó, ele entrou aqui, preenche tudo, tá tudo fácil, né? Preencho aqui no sistema do INSS e verifico que realmente a pessoa tem direito, concedo o pedido, pronto. Não vai para a justiça, economiza para os cofres públicos, porque quando vai para a justiça, além de juros, correção monetária, né, que acumula aquilo lá e fica um valor muito alto, além de juros, correção monetária, existem os honorários de sucumbência, porque quem dá razão a propor uma demanda judicial acaba, né, sendo penalizado com honorário de sucumbência. Então existe um plus aí que é pago para o advogado, que ganha a causa, né? E no caso, a pessoa que pede para entrar contra o INSS na justiça e ganha a causa, aí a parte perdedora fica tendo que pagar esse valor a mais, esse plus, que é um ônus para o governo, né? Compreende isso? Aí o juiz fala, não preenche as condições da ação. Possibilidade jurídica do pedido, ok. Parte legítima para pedir? Tranquilo, mas falta o interesse de agir. Qual é o interesse de agir? Né? Antes de vir aqui no judiciário, você tem que ir lá perguntar se eles vão te conceder ou não, no INSS. Aí sabe o que vamos supor que passe, que o juiz não perceba isso e deixa passar. Quando chega no defensor do INSS, no advogado do INSS, que nós chamamos de procurador, né, do INSS, quando chega no procurador do INSS, que é o defensor do INSS, que é o advogado do INSS, o procurador do INSS fala assim, veio direto para a justiça, nem foi lá pedir na agência, no instituto, não, tem que ir lá primeiro. Aí o advogado vem e fala, preliminarmente, né, defesa de exceção que chama, né, antes de discutir o mérito, devo dizer que a parte faltou com interesse de agir. Né? Como é que entra na justiça, mas nem pediu aposentadoria, não sabe se nós vamos negar ou não. Nós não vamos negar, vai lá e pede lá que eu não vou negar não.
pode pedir lá, mas aqui na justiça não. Tem que antes haver a pretensão sua de requerer a aposentadoria resistida pelo lado contrário, pretensão resistida. Nós falamos isso na aula anterior, falamos isso em outras aulas. Esse conceito é um conceito primário, básico, né? Só haverá uma ação, uma luta, uma litígio, um litígio, se houver a pretensão resistida do lado contrário. O lado contrário, ele resiste à minha pretensão resistida. Se ele resiste à minha pretensão, aí me dará a oportunidade e o direito de estar pleiteando judicialmente. Fora isso, eu não tenho direito. Aí falta o interesse de agir. Terceira condição da ação. É isso, pessoal. 3 condições da ação: possibilidade jurídica do pedido, legitimidade de partes e interesse de agir. Vou mudar o exemplo? Vamos mudar para fechar. Eu tenho uma cobrança. Eu tenho um negócio jurídico com uma pessoa. Um negócio, seja ele qual for, né? A pessoa veio no meu estabelecimento comercial, né? E eu paguei por esse serviço, né? Eu tenho um negócio jurídico, um negócio qualquer com uma pessoa, né? Essa pessoa preenche para mim 10 promissórias de R$500, 10 de 500. Então ela paga uma, ela paga 2, ela paga 3, ela paga 4, ela paga 5. Aí a sexta ela não paga a 7ª, não paga a 8ª, não paga a 9ª, não paga a 10ª e fica me devendo. Venceu 5, pagou 5, venceu 5, me deve R$2.500. Aí eu fico pensando, puxa, não me paga, por que não me paga? Pagou 5, não paga 5, vai me dar um cano, vai me dar um calote? Eu sei onde que ela mora, eu tenho o telefone, tenho o e-mail, tenho o Zap, tenho o Facebook, tenho o Instagram, tenho tudo dessa pessoa. Ah, mas quer saber? Eu acho um desaforo isso aí, né? Ela me deve, né? Então possivelmente, né, juridicamente falando, há a possibilidade jurídica de eu cobrar ela na justiça. Vou cobrar. Na nota promissória tem ela, né, na promessa de me pagar, ela como devedora e eu como, né, credor, né? Devo a nota promissória a fulano de tal. Ele assinou como devedor na nota promissória. Então, legitimidade de parte, ok? Vou cobrar. Aí pego e entro direto na justiça. Posso entrar diretamente na justiça? Posso entrar diretamente na justiça? E aí, pessoal? Mesma coisa, condições da ação, mesmo caso do INSS. Antes de entrar na justiça, aí vocês vão ficar com raiva agora, né? Principalmente o Cláudio aí, né? Por que eu vou ficar com raiva? Pô, o cara não me paga, deve 5 parcelas, eu ainda tenho que ligar para ele perguntando se ele vai me pagar. Pior que tem, né? O juiz vai falar assim, ué, mas, não é? Você não tentou receber? Você não tentou receber? Então, falta carência de ação. O juiz indefere a procedibilidade por carência de ação. Vocês devem estar se questionando, professor, mas não tem direito, legitimidade, possibilidade, esse interesse de agir, o que significa isso claramente? Pessoal, claramente o interesse de agir é a necessidade de primeiro buscar a solução amigável do conflito. Sempre eu vou ter que primeiro buscar a solução amigável do conflito, porque a tutela do exercício jurisdicional do poder do Estado, ela não é uma exceção não, né? Eu tenho um direito a pedir, mas antes de pedir, né, é uma condição da ação, porque a ação ela é litigiosa, ela somente poderá ser intentada mediante a pretensão resistida do outro lado. É esse que é a questão do interesse de agir. Então eu tenho que ligar e falar, fulano, tem 5 que você não me paga já, 5 parcelas, você não vai me pagar? Aí, quando a pessoa fala, se vira ou não me atende, né, é diferente. Muda o telefone, é diferente. Me bloqueia no WhatsApp, é diferente a situação. Ele não me falou não, mas ele deu sim, né, o entender, né, ainda que subjetivamente eu entendi isso, né, como uma pretensão resistida. Então deve haver a pretensão resistida para gerar
o interesse de agir juridicamente, né, na tutela jurisdicional do Estado. Aí eu vou agir, né, na tutela jurisdicional do Estado. Vou buscar o Estado juiz para requerer o meu direito mediante uma pretensão resistida. Não faltou interesse de receber amigavelmente. Por isso que nas petições, quem trabalha em fórum aí, quem é técnico, escrevente, judiciário, quem já fez estágio, quem já teve acesso a algum tipo de processo de cobrança, por isso que nós vemos no processo de cobrança assim, né? Lá no finalzinho da petição, esgotada todas as possibilidades de receber amigavelmente, não resta outra alternativa senão requerer a tutela jurisdicional do Estado. Eu vi tanto isso, mas eu não sabia o que era isso, porque eu era recém-formado, né? E olha que eu estudei numa excelente faculdade. Minha faculdade é boa, nem tem o que falar, né? E estudei muito, e fiz curso com um juiz, que eu me lembro até hoje, e foi com ele que eu aprendi, né? Ele falava isso, ele falava: olha, vocês doutores, advogados, vocês não estão, né? Tem que prestar atenção nas condições da ação. Os advogados erram muito isso aí, e erra muito nessa questão do interesse de agir, né? Aí ele falou desse finalzinho, ele falou no curso lá, né? Era um curso de títulos de crédito, né? Só sobre execuções de crédito, cheque promissória, contrato, todo tipo de título de crédito foi falado nesse curso. Eu aprendi muito, né? Sou muito grato, inclusive, a esse juiz. Mas eu lembro muito bem das condições da ação e eu lembro do interesse de agir, né? O seu advogado esquece, por exemplo, de colocar essa fala dentro da ação, dizendo que tentou amigavelmente, né? Tentei de todas as formas receber amigavelmente, mas não recebi. Não resta uma outra alternativa senão buscar a tutela jurisdicional do Estado, a proteção da justiça, a proteção do Estado. Isso é tutela jurisdicional do Estado, né? Eu tenho que colocar essa fala na petição. Se eu não colocar, eu incorro no erro aqui, ó, do interesse de agir, né? Entrando ou executando diretamente, sem dizer que eu tentei amigavelmente receber, e aí as tentativas restaram infrutíferas, né? E aí, diante desse quadro, né, de não prosperar as minhas tentativas amigáveis do recebimento, é que eu venho agir, né, requerendo a tutela jurisdicional do Estado. Então eu peço que imediatamente, primeiro pedido, que Vossa Excelência receba a ação que preencha as condições do Estado, que preencha as condições da ação. Número 1, possibilidade jurídica do pedido. É possível. Legitimidade de parte, as partes são legítimas, configura ali na promissória, etc. Tal. Terceiro momento, interesse de agir, né? Tentei receber, não consegui. Tentei amigavelmente, busquei alternativas, mas não recebi. Portanto, eu tenho interesse de agir juridicamente, né, requerendo a tutela jurisdicional do Estado no atendimento do meu interesse. Então, que Vossa Excelência receba imediatamente. Primeiro pedido, contra o juiz. Aí o juiz recebe, verificando as condições da ação, e passa agora ao pedido mediato. Agora ele é um mediador, juiz, autor e réu, recebido as condições da ação, né? Pedido agora que é primeiro imediatamente contra o juiz recebe, pedido agora é mediato. Segundo pedido, letra B. Após Vossa Excelência receber a ação, preenchidas as condições da ação, né, quero que Vossa Excelência condene, né, ao pagamento da nota promissória, das 5 notas promissórias, mais juros e correção monetária nos termos da lei, né, mais honorários de sucumbência, taxas e parará, etc. Pedido mediato, segundo pedido. O primeiro, o juiz recebe; o segundo, após recebido, que obriga o lado contrário a me fazer o pagamento. Pedido imediato. Primeiro pedido, imediato contra o juiz. Segundo pedido, recebido, preenchido as condições da ação, pedido mediato. Alguma dúvida sobre condições da ação? Pedido imediato, pedido mediato. Condições da ação: possibilidade, legitimidade, interesse de agir. Esse interesse de agir eu deixei para o finalzinho, porque ele confunde, né? É da natureza do interesse de agir
não é? A questão de que o autor, né, ele sempre tem que procurar a satisfação do seu interesse pretendido. Ele tem que procurar isso de forma, ainda que não seja assim 100% amigável, mas ele tem que tentar receber, né? Porque acontece, viu, pessoal? Eu faço uma cobrança judicial. Aí chega na hora da audiência, a pessoa deixa para a última hora e fala assim: não, estou com dinheiro no banco. Sabe por que eu não te paguei? Porque eu perdi seu telefone, perdi seu contato. Você não me ligou para receber mais e eu perdi. Pode até ser mentira, mas eu já vi isso acontecer. Aí a pessoa fala assim: ó, eu te devo 2,5, né? Você está me cobrando aí quase 4 mil, juros, correção, multa, um monte de coisa aí. Mas os 2,5 eu não te paguei porque você não me ligou mais, eu não tenho seu telefone, perdi sua conta. Olha que desculpa esfarrapada, né? Aí a pessoa fala assim: ó, eu tô com os 2,5 aqui, se tu quiser eu faço um Pix agora. Se não, a gente vai brigando aí, porque eu não vou pagar 4 mil também não, né? Mas 2,5 tem agora, quer à vista? Aí a pessoa fala assim: ah, vai, estamos aqui mesmo, né? Faz o Pix. Entenderam, pessoal? Isso acontece. Por isso que o interesse de agir é importante, porque aí, se existiu o interesse de agir, tentei cobrar, tentei receber, né? E aí a pessoa atendeu, né? Não atendeu, fui lá e bati palma lá. E hoje em dia, pessoal, né, não tem mais essa história de ter que arrumar testemunha. É mais fácil hoje, né? A pessoa bate palma e leva um amigo, fala assim: não, peraí, ó, você vai filmando aí, eu vou bater palma aqui, vou cobrar ele, para depois não falar que eu estou ameaçando, brigando, assim, vou fazer uma cobrança normal. Bati, o coleguinha tá filmando, tô sem colega, eu mesmo vou filmando, bati, tô filmando e falo: ó, então, eu vim conversar com você aí, você não leva mal não, tô até filmando aqui, tá, para não ter desentendimento, uma alegação aí de que, né, eu vim aqui saber aí, ó, estamos em débito, tem como você me adiantar alguma coisa aí, né? Me ajuda aí, por favor, pô, vamos, né? Não tem essa ainda, né? Tem que ser assim, dessa maneira. Aí a pessoa: não, entra aí, vamos tomar um café, desculpa aí, tá, ó, eu tô sem tudo aqui, né? Te devo tanto, mas eu posso te dar 1.000 agora, né? Desculpa aí. Resolve. Interesse de agir. Houve interesse de agir, não vai para o judiciário, não vai. Ó, não tenho nada, mas volta tal dia, não vai para o judiciário, não vai. Ó, vamos reparcelar, não vai para o judiciário. Vocês entendem? E não é uma autotutela, né? E nem é uma autocomposição, não é. É uma composição ali amigável extrajudicial, não vai, porque a questão está sendo resolvida. Agora, ela procura ter os direitos, a pretensão está sendo resistida, né? Há um desentendimento, há uma briga, a pretensão está sendo resistida. Aí eu tenho o interesse de agir juridicamente, o interesse de agir no judiciário, o interesse de buscar a tutela da jurisdição, pedir a proteção. Tá aí, pessoal, condições da ação: possibilidade, legitimidade, interesse de agir. Os exemplos da possibilidade jurídica do pedido, né, causa aí uma estranheza, né, às vezes, né, aqueles exemplos que eu dei, né, o pedido da jogatina, o pedido do objeto ilícito, esses pedidos que podem sim, né, serem entendidos até, dependendo da situação, até como uma má fé de quem está fazendo o pedido, né. A pessoa pode estar pedindo algo ilícito e ilegal, né, e pode até parecer uma má fé, né? Mas a princípio, né, a legislação já tem uma previsão para que, se você fizer isso 3 vezes, aí você vai sofrer uma penalidade, a não ser que seja uma coisa muito, né, fora do normal, né? Pedir, por exemplo, reparação de danos por ter comprado droga estragada, né? Eu já até dei esse exemplo aqui, né? Mas esse eu realmente nunca vi ainda na justiça, não. Mas tem gente para tudo. Se deixar, o pessoal abusa do judiciário, abusa de tudo. E é isso, doutores. Alguma dúvida sobre as condições da ação? Pessoal, tem advogado que erra muito nisso, defensoria pública, procurador, nas condições da ação. Por que erra? Porque é o iniciozinho da petição, às vezes o texto ali vai sem um desses elementos, ou confunde um desses elementos, ou troca um desses elementos. A tia entra requerendo para a mãe porque está ali compadecida da situação, e a mãe ainda gosta até do ex-marido, não quer entrar. A tia entra, ela não é parte legítima.
A avó entra, ela não é parte legítima. Se tem a mãe tem que entrar. Ou haver a regularização, né, da guarda. Aí é outra história. Agora, o detentor da guarda é o detentor do direito. Pode requerer o direito a alimento sim do genitor, né, mas aí tem que ter a regularização da guarda, é uma questão. Outra questão, a questão do incapaz, né? Mas o incapaz hoje, há uma mudança na lei, se eu não me engano, em 2015 houve uma mudança da lei, que não basta dizer que é incapaz, né? E não basta ter todos os atributos do incapaz. Eu tenho que ter a curatela judicial, tem que ter a curatela, tem que haver o processo de interdição, sair um termo de curatela para dizer que essa pessoa é curatelada, interditada, ela não tem o exercício pleno de suas capacidades, né? Portanto, ela terá que ser representada pelo seu curador. Tem essa, né? Ah, mas professor, mas aí tá claro, né? Deficiente, etc, tal, especial, pessoa especial, né? E tal, tá claro. Não adianta essa clareza, não adianta, né? Até existe, por exemplo, né? Essa questão do autismo agora, né? Antes dava aposentadoria, dava um monte de coisa, agora não, né? O autista é considerado uma pessoa autista, mas não para interdição, não para questão especial nos modos de interdição, de uma interdição de uma curatela, não, né? Negativo. Tranquilo? Alguma dúvida? E aí finalizamos então, né, o tema condições da ação, né? Pedido imediato, né? Pedido imediato contra o juiz. O juiz recebeu, passamos a mediação, juiz, autor e réu, né? Agora o juiz somente receberá o pedido imediatamente, pedido imediato, se preencher as 3 condições da ação. Havendo a falta do preenchimento de 1, 2 ou as 3 condições, mas basta uma, não haverá procedibilidade. A ação não será processada, o processo não seguirá adiante. O juiz tem a obrigação de receber, mas não tem a obrigação de formar relação jurídica entre juiz, autor e réu. O réu não será processado por conta de que não foi recebida a ação mediante a falta de preenchimento das condições da ação. E ponto final para esse tema.